Oi pessoal, nosso último vídeo e esse cheio de detalhes, hein? Muitos, acho que aqui dá para uns 5 panos. Verdade, gente, tá completa aqui uma cozinha da roça. E eu ainda, além de ter criado esse projeto, agora, minutos antes de começar a gravar, me ocorreu de colocar aqui um cacho de bananas para diversificar um pouco e variar, porque na roça sempre, né, tira do pé o galho de bananas aí e coloca num canto assim para amadurecer, né? Essa já vai estar bem madurinha, mas está aqui pendurada. Então deixa eu apresentar o projeto para vocês. É uma parede branca, meia suja, assim, meia acinzentada, com um pouco também de siena natural. E esses detalhes que eu inventei agora também, junto com as bananas, eu vou colocar um stencil só nesse pedacinho aqui, imitando a parede que foi descascada, né? A tinta, o reboco, enfim. E apareceu o tijolo. Então aqui vai ser tijolo e aqui também, tá? E em volta é parede normal mesmo. Coloquei pendurado aqui na parede. É uma garrafa, na verdade. Só que eu vou fazer com imitação de cesta, né? Porque na roça se faz muitas coisas trançadas, de palha, né, materiais assim típicos da própria região, e colocam os talheres dentro e penduram. Então eu achei assim muito interessante esse detalhe. Panela, aqui nós temos um abanador de lenha, só que também com a treliça aqui com o detalhe em palha ou cesta, como vocês preferirem. Panela com a tampa, um vaso que na verdade era uma leiteira, né, um jarro, tinha uma alça, mas como eu coloquei aqui em cima a banana, o cacho de bananas, então ele se transformou num vasinho aí. Não sei para quê, mas tem aí um vaso no fogão. Frigideira, um latão com água, uma canequinha bem típica, hein, de ferro. Também tem aqui uma tigelinha, ó, que vai ser da mesma cor da canequinha, as pedras apoiando a lenha, e tem esse ferro aqui, ó, tá vendo, uma argola, que é justamente para empurrar a lenha, misturar o carvão, tal. Se usa muito isso em forno a lenha. Tá penduradinha aqui, tem até um preguinho aqui pendurada, tá? Que mais que eu não mostrei para vocês? Eu acho que tá tudo aí. E durante a aula a gente vai falando. Então, separei branco como base da parede. Nós vamos passar aqui o branco. Vamos sombrear com cinza, chumbo e também um ocre ouro, pode ser. Ou siena natural, ou ocre ouro, uma cor assim, meia sujinha, né? Parede que pega, tem fuligem, né? Então, primeiro passo, pincel, eu vou até trocar, viu, gente? Eu vou pegar um 12. Nós vamos preencher toda essa parede aqui com branco. Se houver necessidade, eu vou usar o clareador. Ele tá aqui do meu lado. O tecido que eu estou usando é uma sacaria de primeira qualidade que a fibra facilmente é preenchida. Então fica mais fácil, mas se você tiver aí com uma sacaria mais grossa, quiser usar o clareador para espalhar melhor a tinta, pode usar. Eu não uso muito clareador porque ele baixa, o nome dele já fala, né? Clareador. Então ele clareia o tom da tinta. Então se a gente quer um tom mais vibrante, ele deixa meio apagado.
Não é o caso aqui do branco, vou até abrir. Não é o caso do branco, que o branco é branco. O branco não vai ficar mais claro do que ele já é, né? Ele é bem clarinho. Então, eu vou passar, gente, branco em toda essa parede, mais ou menos até aqui, né? E depois vamos começar a sombrear. E aqui dentro, ó, nesse espaço, pode já passar o salmão bebê, tá? Aqui e aqui, ó. Pode passar, tá? Esse quadradinho aqui, ó. Que vai ser onde vai sair aqui o tijolo da parede, né? E o resto é tudo branco. Vamos lá? Tudo branquinho, né? E nesse espaço que eu coloquei o salmão bebê, com telha, pincel pituá, nós vamos esfumaçar. Não precisa ser certinho, não, tá? Porque descascou aqui a tinta. Então, não pode ser tudo certinho. Olha lá, que legal, né? Então, eu fiz dois buracos aqui de tijolos. E agora vamos começar a sombrear, porque aí depois já mexemos aqui também para dar a impressão da descascar da parede, né? Com cinza, chumbo, nós vamos, ou cinza mesmo, ou se você não tiver, pode ser branco com isca de preto que dá cinza, ou ainda o cinza lunar, certo? Nós vamos esfumaçar, só que não deixa parada a tinta aqui. Se você sentir dificuldade, volta com branco, mas tem que ficar um esfumaçado assim, desigual, né? Não precisa ficar retinho, certinho, é bem esfumaçadinho mesmo, 1 centímetro, um dedo de largura mais ou menos, em volta. Inclusive, aqui também nós vamos, né, sombrear um pouquinho. Vamos por etapa, que o espaço aqui é grande, então vamos devagar. E vai alternando um pouco do cinza, um pouquinho também, ó, do ocre ouro. Ó, a parede meia não, envelhecida, né? Descascada. Então, vai disfarçando também um pouquinho do ocre ouro ou cena natural, tanto faz, uma cor envelhecida. Em volta aqui da garrafa, que vai ser uma cestinha, né? Também, ó, cinza. Pra não ficar muito forte, vem com um pouquinho do branco e quebra. Essa sombra para deixar mais suave. Tá? Então, vamos fazer isso em volta de todas as panelas aqui desse abanador. Eu falei peneira, né? Mas é um abanador de fogo mesmo, num formato de cestinha entrelaçada. Então, aqui em volta, ó, tudo vamos escurecer um pouquinho também aqui atrás, ó, dessa parte descascada da parede, com cinza e algumas partes com ocre ouro. Para dar mais profundidade,
nesses tijolinhos aqui, ó, com o próprio telha que nós fizemos com stencil aí, vamos escurecer por trás essa parte, porque aqui nós vamos iluminar para dar o efeito de profundidade. Então, pincelzinho número 4. Não precisa ficar exatamente certinho ou mesmo igual ao meu. O importante é que fique uma parede manchada aí com o recorte do tijolinho aqui, né? Pronto. E no outro também, a mesma coisa. E com branco, nós vamos iluminar em volta desse buraco. Em volta dessa. Ó, desigual, não é certinho, redondinho, tudo bonitinho. Uns veios, né, na parede. Tá? E você vai fazer no outro também, no outro buraco aqui da parede. Definindo mais luzes em volta. Assim fica com mais profundidade aqui dentro. Já já eu ainda vou escurecer um pouquinho mais, hein? Aqui em volta. Já já não, já. Porque esse negócio de já já, depois eu acabo esquecendo, né? São muitos detalhezinhos que a gente deixa de lado às vezes. Então vem aqui com sépia, ó. Não precisa ser em tudo, mas um pouquinho já, né? Dá mais profundidade ainda. Cantinho do pincel. E o próximo passo, nós vamos descer, né? Da parede nós vamos pro forno, porque o forno ele é bem extenso. Olha só, nós temos que nos preocupar com tudo, com a parte externa, com a parte interna. Aqui, ó, parte interna onde tem o fogo, né? Essa parte que é uma mesa já embutida no próprio forno. Então eu vou separar as tintas do forno mesmo, de toda essa construção externa, pra gente já ir pintando, que temos muito serviço, gente. Eu acho que eu deixei por último esse, mas é o que tem mais detalhes para pintar. Essa parte aqui de baixo, o piso, né? Tudo aqui, ó, essa parte de baixo aqui, eu vou passar caque. Se você não tiver aí essa tinta, você pode fazer com branco e isca de sépia, que dá caque. Não precisa comprar, porque é bem simples mesmo. E se não for caque, a misturinha de sépia e branco, a cor que você quiser, um marrom, piso rústico, né? Até mesmo rústico. E depois vamos escurecer com sépia mesmo aqui embaixo, depois que estiver tudo sequinho. Então, a princípio, gente, pincelão número 12 e toda essa base aqui do piso com caque. E agora que já está tudo sequinho, com sépia, nós vamos escurecer por baixo aqui das pedras, né? Dar profundidade. É importante, porque senão vai ficar tudo voando, gente. Sabe quando fica tudo sem fundo, sem base, sem piso?
fica assim jogada as coisas. E aqui não, tem que dar profundidade, né? Então eu vou passar o sépia, 2 demãos, inclusive do sépia, intercalando a secagem para ficar bem escurinho. E depois, suavemente, uma luz com branco. Sempre na horizontal, retinho. Não é montanha, nada. É um piso de cimento mesmo. Antigo, rústico. Tá? Então vamos escurecer tudo com rústico, com sépia e depois umas luzes suaves com branco. Não é para deixar listrado não, só um pouquinho, tá? Porque às vezes a gente se empolga e quer colocar branco em tudo, aí vai ficar artificial. Então só uma luzinha. A parte externa do nosso forno aqui é um forno de barro, né? Então eu escolhi telha, que pode ser o caramelo, pode ser cerâmica, né? Uma cor assim próxima ao barro. Então eu vou pintar toda essa parte externa, inclusive o suporte aqui da mesa, com telha, e vamos sobrear com rústico. Então vai ficar bem bonito. Só por trás, olha, aqui, porque aqui são as pedras, né, de apoio aqui da lenha e tal. Então nós vamos pintar o que se refere ao forno com telha, sombra de rústico. Procura preencher bem direitinho para não ter que dar 2 demãos, porque às vezes a gente não consegue, né, observar os furinhos do tecido e tem que passar 2 demãos. Então, na primeira demão, se você passar direitinho, já fica mais fácil, porque aí você volta por trás aqui, sombreando com rústico. Olha, gente, é assim que tem que ficar. Mas eu achei aqui nas minhas tintas o vermelho profundo. Eu gostei porque com o fundo ainda úmido, né, com o telha, essa misturinha aqui, ó, manchadinha, ficou bem parecido com barro mesmo, tá? Então uma isca de vermelho profundo, se você não tiver, pode ser um vermelho, um púrpura ou um vermelho escarlate. E depois vem com o rústico por trás aqui das pedras e acentua mais a sombra. Isso seria as cores escuras, né? Limpa o pincel, faz uma misturinha do telha com branco, só pra gente ter um tom mais abaixo, pra dar uma suave iluminada aqui. Deu praticamente quase um pele, né? Não deixa manchado. Esfumaça algumas partes só para iluminar, para não deixar uma pintura plana, né? Chapada, sem movimento. Então, um pouquinho de branco com o telha, já a gente consegue uma isca de branco, de luz. Então eu vou seguir aqui, gente, em todo, aqui não, que é a parte interna do forno, né? Mas as laterais aqui pode ir tranquilamente. Inclusive o batente aqui da mesa, ó. Mesa de barro, tudo barro aqui.
Agora nós vamos preencher essa parte aqui do forno que tem o fogo, né? Então eu separei amarelo de cádmio, amarelo ouro e o rústico. Então vamos lá. Essa parte aqui toda, aqui em volta, ó, nós temos que preencher. Então eu vou deixar o cádmio mais escurinho aqui, próximo à madeira. E o amarelo ouro na parte de cima. E alguns espaços aqui, eu vou colocar o rústico para dar a impressão do fundo do forno. Tudo a gente tem que pensar, né? Bom, aqui não, que é aquele ferro, né, de puxar a brasa e tal, mas aqui sim, ó, o forno segue aqui em cima, ok? Então vamos lá, ó, amarelo ouro, cádmio próximo à lenha, né? Depois nós vamos definir melhor as chamas, né? Por enquanto aqui estamos no fundo. Eu quero deixar esse fundo pronto e também preencher toda essa parte aqui embaixo, pra gente poder subir. Tem bastante coisa para preencher. Bom, e o que sobrou, aqui também. Ai, não, perdão, aqui não, aqui. Aqui é o ferro, né? Oh, teimosia. Aí aqui, algumas partes ainda é o fogo. E o que sobrou, nós vamos com o rústico. Pode preencher tudo. Claro que chegando aqui próximo ao amarelo, ao fogo, né? Ao amarelo ouro, pega um pouquinho do amarelo ou do amarelo de cádmio para matizar as cores. Assim, uma cor penetra na outra e não fica uma coisa marcada, chapada, né? Assim já vamos dando um fundo do movimento do próprio fogo. Eu vou colocar no risco para vocês direitinho esse desenho aqui, que eu tô criando agora mesmo, né? Fazendo agora, mas eu vou colocar direitinho para vocês, tá? E aqui em cima, ó, a mesma cor aqui com rústico, escurece os cantinhos. Aí já vamos preencher as pedras com cinza chumbo, verde pântano e branco.
depois vamos preencher as madeiras aqui, a lenha, né? Pronto. Deixa aí secando, depois voltamos, tá bom? Bom, vamos lá então. As pedras, pode ser. Nós vamos primeiro separar aqui, ó. Separar, acompanhando o risco do carbono aí, né? Cantinho do pincel. É só uma sombra. E vamos preencher, então, com cinza chumbo. Cinza chumbo e o branco. Então, ela vai ficar assim, mais clara, mais escurinha, manchada, como uma pedra mesmo, né? Não é certinho. São uns blocos de cimento, parecem umas pedras. Pode ser blocos, né? De cimento. Então, vem com cinza chumbo. Se não tem, não faz mal. Mistura preto com isca, branco com preto. A devida proporção para ficar cinza chumbo. E aqui mais claro. E assim você vai preenchendo todas as pedrinhas dessa forma. Aqui temos outra pedra, ó, uma pedra aqui. Deixa eu ver onde mais. Aqui madeira, ó, uma pedra. Umas pedrinhas aí para preencher, tá? Então eu vou preencher tudo. Aguardar a secagem. Só que eu acho que é melhor, gente, a gente preencher também a lenha, porque assim depois a gente pode fazer o acabamento de todos, né? Então, com o amarelo pele, essa parte aqui, eu acho que é a única também, viu? Que está aparecendo o corte. E a lenha em si, vamos usar as mesmas cores dos vídeos anteriores, tudo com marrom. Depois a gente volta sombreando com rústico, pântano. Acho que é só essa, gente. As outras lenhas é tudo marrom. Apesar que esta, aí fica eu, apesar é que no fundo, gente, se a gente já colocar as cores mais ou menos, o que acontece? Facilita muito o acabamento. Então aqui ele bateu o reflexo aí, a sombra do fogo, né? Então tem algumas madeiras que vão ficar com um pouquinho de amarelo ouro. Mas pode completar a diferença com marrom. Aproveita que tá úmido, ó, já umedece aqui e matiza as cores. Então, as lenhas em si, nós vamos fazer desta forma. Sempre misturando as cores, ó. Ela vai ficar mais clarinha por causa do fogo mesmo, tá? As outras também. Jogar um pouco de amarelo, né? E a diferença a gente preenche com marrom. Bom, então vamos voltar aqui, né? Vamos voltar nas pedras. Deixa eu lavar meu pincel com amarelo, né? Aqui eu fiz só para vocês entenderem.
E as pedras também, ó. Cinza, chumbo, sombra de verde, pântano e um pouquinho de branco para deixá-la mais manchadinha, né? Até lá em cima, gente, até aqui, ó. Tudo isso aqui. Esses blocos todos pode ir tranquilamente. Aqui recebe sombra porque tá por trás, né? Atrás deste. Aí vem já com cinza e vai preenchendo. Um pouquinho do branco. Tudo de pouquinho. Se você colocar muita tinta, você não consegue matizar as cores, né? As cores acabam se misturando tudo. Olha só. Vamos fazer esse aqui. Mais escurinho. Com pântano. Entra com cinza chumbo. E o branquinho aqui, meio manchadinho. Não é difícil, gente, é bem simples. Isso é fundo só, não é acabamento. Então pode ir com tranquilidade. Aproveitando as tintas, gente, eu tô preenchendo enquanto seca, tal. Depois a gente faz o acabamento aqui em cima. Tem essa tigelinha aqui. Eu passei branco e um pouquinho de cinza. E o mesmo eu vou fazer nessa canequinha aqui, ó. Tá? E esse latão de água aí também vou fazer meio branco, com sombra de cinza e preto. Fazer um alumínio assim, envelhecido, né? Que lindo que tá ficando, né, gente? Agora vamos escurecer um pouquinho mais atrás aqui nas pedras com o verde pântano, tá? E acentua também um pouquinho da luz com branco. Em volta, olha, esfumaça, tá vendo? Fica muito bom, dá profundidade. E aqui no piso, eu escureci um pouquinho também com preto. Mas é uma isca, olha, uma isca só de preto por baixo, que já fica bom. E agora nós vamos pro fogo. Aqui eu deixei mais branco, que é para receber justamente o acabamento com amarelo fluorescente, amarelo ouro, né? Que vai ficar bem o reflexo aí parecendo, ficar bonito. Então vamos lá? Eu tenho amarelo ouro, amarelo limão fluorescente e branco. O amarelo ouro, uma leve umedecida e já vai formando com branco, vai formando a chama do fogo. Claro que eu não vou deixar assim, né, gente? Depois vamos com o amarelo limão iluminando. Ó, os cantinhos também. Pode passar o branco.
É isso aí. E vai formando, olha só. Tudo com carinho, quina do pincel. Esse é apenas um fundinho, né? Essa luz aí que nós estamos colocando vai ser a luz com amarelo limão. Em todas as madeiras, olha, todas vão receber aí o reflexo, né, do fogo, o brilho. E nas pontinhas aqui da madeira, dessas aqui, eu vou escurecer com preto para dar a impressão realmente que ela está queimando as pontinhas. Só manchando, não há necessidade de pintar, esticar muito a tinta não. Só umas batidinhas, umas manchinhas, né? Com preto. Ó, uma sombra por baixo da madeira. A gente vai maquiando, arrumando para ficar bem bonito. Ó, com branco, umas manchinhas assim, como se estivesse queimando ali o carvão já, né? Já queimando a madeira. Desigual, não precisa fazer nada arrumadinho. Só uns toquezinhos com branco já dá esse efeito aí. Aqui nessa parte cortada, né, da madeira, um pouquinho de sombra com siena natural. E luzes com branco. Estica um pouquinho a tinta, vai arrumando assim para ficar desigual. Arrumando para ficar desigual, gente, é incrível. Mas é isso mesmo, não deixa nada certinho. Com rústico ou sépia, uma cor escura, terra queimada, o que você preferir aí para escurecer por trás. Aqui eu passei preto, ó, sombra, né? Agora que já está tudo mais sequinho, vamos com o amarelo limão fluorescente acentuar, deixar mais natural, né? Esse fogo.
pouquinho de caramelo, laranja, o que você tiver em mãos aí para acentuar mais esse fogo. Um pouquinho que você passa assim, ó, já dá um efeito legal. E com vermelho profundo, mais sombra. Vamos continuar aqui com o amarelo limão, que o fogo ele vai por cima. O ferro tá aqui, esse ferro de puxar a brasa, né? Então nós vamos, ali é só um buraquinho, como se fosse um furinho de prego, né? Ou se quiser pôr uma alcinha ali, tudo bem também. Então esse ferro aí, ele está por cima, né, do forno. Aí uma fumacinha. Pincel sujinho só. Você vai retocando, vai secando. Primeira etapa do amarelo limão fluorescente, aí você retoca para ficar mais natural possível. Sobre as madeiras, olha só que interessante. Sobre o branco, né? Aí você consegue esse efeito amareladinho. Um pouquinho de amarelo ouro no cantinho, ó. Aqui eu vou iluminar mais, né? Tá muito escurinha, vou iluminar com branco essa tigelinha. Estou com o pincel número 4, cortado e lixado. Preto, para fazer umas manchinhas, o metal assim envelhecido, né?
descascando, bem típico de panelas esmaltadas. E o mesmo eu vou fazer com essa canequinha. Delícia beber água na caneca de ferro, hein, gente? A água fica geladinha. Manchinhas com preto, ó, exatamente igual a tigelinha, para dar aquela envelhecida, né? Sombreia por trás com preto, que aí destaca melhor, né? Fica melhor a pintura da canequinha. Vamos lá no galão de água aí. Um latão, né? Parece um latão. Vamos escurecer com preto. Umedecer com cinza. Cinza chumbo. E reforçar as luzes com branco. Retoca com cinza chumbo para as cores se matizarem, se misturarem. Fica mais natural. Depois vamos reforçar a luz novamente. Branco nas laterais. Cinza chumbo para separar o bocal, né? Essa parte.
Depois a gente arruma ali, escurece o cantinho, né? Porque é muito mais fácil você arrumar por trás quando você passa do que você aumentar o bocal aqui, né? Escurecer por dentro com cinza chumbo, isca de preto, arrumar um branco, a deixar certinho. Com o cabo do pincel e branco, os preguinhos. Acertar bem aqui, ó. Por trás é mais fácil. Escurece por trás com preto ou verde pântano. E já conserta aqui esse cantinho, né? Esse abanador aqui atrás, que vai parecer mais uma peneira, né? Mas nós vamos fazer uma trama aqui de cesta. Então eu estou com sépia. Eu vou passar sépia em toda base aqui, ó. E em volta, essa aqui, ó, esse acabamento com siena natural. O mesmo eu fiz com os talheres aqui, com as colheres. Siena natural com sombra de
sépia, tá? E aqui só sépia mesmo, que nós vamos fazer aquela trama, né, da cesta. Assim a gente já elimina 2 acessórios iguais. Então eu vou terminar aqui, preencher tudo com sépia, aguardar a secagem e vamos fazer a trama da cesta. Tudo sequinho. Com a régua você faz traços de mais ou menos 1 centímetro, que dá certinho, olha. É a marca da nossa trama aqui, tá? E com o pincel número 2, poderia ser o 4, mas o 2, gente, ele deixa os tracinhos mais delicados. E com cena natural, nós vamos cortar. Quando eu falo cortar, é passar por cima daquela marca da régua que nós acabamos de fazer, para reforçar. E nós vamos trabalhar sem risco. Acho que poucas vezes eu ensinei trama de cesta sem risco. Sempre a gente tem as marquinhas, né? E vai acompanhando o risco. Mas neste caso, gente, bom, se vocês quiserem eu mando, claro, com certeza. Eu faço o risco e aí você vai ter o projeto com o risco da trama aqui desse abanador, né? Mas normalmente eu não risco, é como eu estou fazendo aqui. Mas para vocês não se perderem, eu mando o risco, tá? Dá uma olhadinha aí que tá com risco. Então, reforçamos. Vamos começar lá de cima, cortando. Vamos ver se vocês me entendem. Nós temos que fazer uma trama, gente, de um jeito que um passa por cima, o outro nós não vamos passar, vamos pular e vamos cortar por cima. Então é um sim, um não, um sim, um não. Um nós passamos por cima, aí na outra carreira esse nós vamos passar por cima e aqui nós vamos pular, porque nós já passamos por cima na carreira anterior. Então aqui nós passamos por cima da marca. É sempre assim, gente, cestinhas. Essa não vai ficar assim, isso é a marca só, tá, gente? Porque senão você vai falar assim, meu Deus, vai ficar desse jeito? Não, não. Estamos começando só. Novamente, se eu passei por cima desse, aqui eu não posso passar porque ela vai ficar listrada. Então eu tenho que desviar. E pulo esse e venho para esse aqui. Então é um por cima, outro por baixo, um por cima. Aqui não, ó. Aqui sim. Aqui já não dá. Novamente. Aqui nós não passamos por cima dessa marca. Na verdade, ó, só foi aqui. Então, a parte de baixo, nós vamos desviar. Passamos por cima aqui, aqui não passamos e novamente. Então, vai ficar um sim, um não, um sim, um não. Um cruzando por cima, outro não, tá? Esse é o raciocínio. E procura também, nesta pincelada, que é só marcação, deixar mais arredondada. Pode ver que eu não tô fazendo reto. Eu estou, ó, deixando mais circular a trama deste abanador aqui. Deu para entender, gente? Já já vocês vão entender melhor quando começarmos a iluminar. Mas é sempre assim. E aí, para conferir se você fez certinho, você tem que começar lá de cima, ó.
Aqui não passamos, aqui passamos. Não passamos por cima, passamos por cima. Não e sim. E assim até lá embaixo. Será que eu consegui me explicar? Então, às vezes a gente pega um risco que não tem o desenho da cesta. Não tem uma cesta, só tem o sépia, por exemplo, que pode ser também outra cor. E o que fazer? É isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Trançar de 1 em 1 centímetro, ou se quiser um traço mais largo, né? 2 centímetros. E seguir esse esqueminha aqui. Eu sempre ensinei em aulas presenciais desta forma aqui. Mas aí eu cheguei à conclusão, gente, que para quem está aprendendo é difícil você adivinhar onde vai colocar, né? Então o que as alunas fazem normalmente em aulas presenciais? Elas fazem um fundão com sépia ou com rústico, ou com marrom, não importa a cor. E fica aguardando a professora vir fazer esse trabalho aqui. Aí, em resumo, você vai sempre depender de alguém que corte a cesta para você. Porque você não tem medo, você vai ficar com medo de fazer esse trabalho, né? Então, eu estou ensinando exatamente o que vocês têm dúvida no corte de uma cesta. Aí vamos secar. E com a misturinha de siena natural e branco, ou ocre ouro pode ser também, né? Nós vamos iluminar só as tramas que passaram por cima do corte aqui, ó. Só iluminar essas que estão por cima. Aí, só para vocês entenderem, eu vou pegar essa fileirinha inteirinha aqui, ó. A gente vai iluminar esta. Aqui não, porque não passou por cima. Aqui sim. Aqui não. Aqui sim. Né? Então, aí você vai percebendo que é um sim, um não. Um sim, um não. Tá vendo? Uma fileirinha você corta, outra você não corta. E tem que dar certo, gente. Porque se não der certo, não fecha a trama fica torta, né? Ó, novamente essa outra carreira. Ó, vem outra aqui. Então é uma maneira de conferir se está certinho, é vocês fazerem isso. E iluminando somente as que passaram por cima. Mas no dia a dia a gente vem aqui, claro, né? Com conhecimento de onde tem que iluminar e vai fileira por fileira. Mas eu gosto de fazer isso aqui só para conferir se eu fiz certinho, né? Se bateu certinho a trama, né? Mas eu vou deixar o risco certinho aí para vocês, caso vocês tenham medo, né, de fazer a mão livre. Ó, mas já tá destacando mais, dá para perceber, né? Eu vou fazer isso até o fim, até aqui embaixo. Depois, gente, o que nós vamos fazer? Destacar mais essa trama aqui da base do nosso abanador, ó.
Aí vamos secar. Reforçar novamente. Vou pôr um pouquinho mais de branco para destacar mais. Reforçar as tramas que estão por cima. Siena natural e branco. Ainda está úmido, deixa eu secar mais. Agora sim, gente, tá mais sequinho. Então, com a misturinha do siena natural e branco, nós vamos reforçar a luz das tramas que estão por cima. Pode ser um ocre ouro mesmo, viu? Que dá certo também. E tudo depende da cor, né? Que nós estamos usando aqui. Você pode usar um pele, marrom por baixo, corta com pele por cima, amarelo pele, né? Não tem que ser exatamente essas cores que eu estou usando aqui. E a largura certinha, gente, aqui, do pincel número 2. Esse corte aqui que nós fizemos, ó, certíssimo. Pode ir com tranquilidade. Então, vou descer, vou fazer isso até lá embaixo. Depois vamos novamente trabalhar cada trama, escurecendo os cantinhos. Ó, bem de pertinho. Fica estranho, né, gente? Mas para vocês entenderem aqui, ó. Nós vamos escurecer com sépia. De dentro para fora, dando assim mais profundidade neste corte aqui, ó, tá? Olha, vem de dentro pra fora, pouquíssima tinta, porque se você colocar muito vai invadir a sua área de luz, com sépia, e vai arrumando. Sempre nesses cantinhos aqui, ó, separando pra ficar com mais profundidade. Aí, para finalizar, depois que você fizer isso em todos, com essa misturinha aqui do siena natural e branco, vamos dar uma acertadinha em alguns que você perceber que estão meio tortinho, né? Vem aqui assim. Deixa eu limpar meu pincel, que ele tá... E a tinta mais aquarelada também. Senão não dá pra fazer um traço fino, senão tem que ir com zerinho, né? Eu não quero ir com zerinho, mas se você sentir necessidade aí pra acertar direitinho a trama, pode ir sim. Então... deixa eu pôr um pouco mais de branco. Acertar o ponto da tinta, né? A dificuldade não é pintar, é acertar o ponto da tinta. Então, você vai fazer esse trabalhinho aqui para definir melhor
As tramas não precisa ser em todos, mas em alguns é importante, sim. Olha aqui, ó, para chegar pertinho, não deixar muito distante, né? É que tudo tá tão pequeno aqui, gente. Quando é cesta grande é tão facinho de fazer. Por isso que eu gosto de pintar tudo grande. Vocês já observaram que meus riscos não são pequenos? Quanto menor, mais difícil de fazer. E isso falo com toda a experiência de vida. Maior é mais fácil. Tá? Aí acerta direitinho. Em volta aqui, dá uma retocada. Cena natural. Um pouquinho de branco. Aquele furinho, né, que é para pendurar na parede. Acerta direitinho. Inclusive aqui em volta, ó, pode escurecer com preto. Tá vendo que tá mais escuro o meu? Toda essa, para dar realmente profundidade, né? Com preto, sépia, mas o preto fica melhor. Um pouquinho de branco também dá uma alegria. E a cestinha do outro lado, vou achar um espaço para ela. Aqui, do mesmo jeito. Fiz igual, idêntico, do mesmo jeitinho. E agora que ela está bem sequinha, eu posso acentuar mais a luz aqui no meio, ó. E é o que eu vou fazer na outra. Depois que ela secar, só na trama que está por cima, a gente acentua mais a luz. Nós já fizemos em outros vídeos panelas. Já fizemos panelas vermelhas, verdes, tô vendo daqui. Tá pendurado, eles estão pendurados aqui no meu display. E preta, né? Panela preta, vermelha e verde. E alumínio e tal. Que tal a gente fazer essa panela azul? Eu acho que vai ficar legal, com as manchinhas pretas. Já sei. Bolinhas pretas. Vai ficar legal. Então, eu separei azul turquesa e azul marinho e o branco aqui, que tá na minha mão. Vamos preencher o fundo com azul turquesa ou azul cerúleo, como você preferir aí, tá? E nessa parte do centro, já mistura um pouquinho de branco para ficar um fundo de luz branca, mais clarinho, fica um azul mais claro, né? Essa parte todinha aqui, ó. E as laterais com azul turquesa. E vamos sombrear com azul marinho e iluminar com branco. Eu acho, gente, que vai ficar show. Vai dar vida neste pano com este azul aqui, viu? Uma panela de ferro esmaltada com azul. Tem umas que são pintadas, né, com flores. Eu já tive um jogo assim há muitos anos atrás, acho que era Mãe Ágata, se eu não me engano, alguma coisa assim. E tinha umas flores aqui, era branca com flores. Então existem muitas panelas de ferro com desenhos, inclusive artesanais, pessoas que compram as panelas lisas para pintar, né? Então vamos lá, gente, ó. Eu vou preencher tudo com azul turquesa. Aqui é o cabo da frigideira. Que tal se a gente fizer frigideira azul também, hein? Um kit coordenado. Boa ideia.
Eu mesmo tenho as ideias e falo que é boa ideia, né? Vocês podem mudar e fazer a cor que vocês quiserem aí, tá bom? E aí com branco na parte central, ó, mais clarinho. É só um fundinho, não se preocupem em acabamento, não estamos fazendo acabamento, estamos só preenchendo a fibra do tecido, porém com as cores certas, né? Aqui ela tem um friso, porém dentro que pode passar o azul marinho para separar, né, para não perder. Inclusive eu vou até mudar aqui a tampa, eu tinha feito uma tampa menor, sabe, mas eu acho que vai ficar bonito uma tampa mesmo completa. Não acontece com você na cozinha? Quando você tá com pressa, você pega uma panela e uma tampa de uma outra panela para improvisar, porque você tá correndo, não dá tempo de procurar e coisa e tal. Então eu queria fazer isso, mas eu acho que não vai ficar tão elegante, é melhor a tampa completa. Então aqui dentro, ó, azul marinho, para dar profundidade. E as demais partes com azul turquesa, tá? Vamos fazer isso nesta panela e na frigideira também. Só que a frigideira, essa parte aqui é branca, mas essa de baixo é do kit coordenado, aqui, igual essa outra panela. Então, vamos passar tudo azul turquesa com sombra aqui atrás, azul marinho. Eu vou aproveitar, gente, e preencher. Bom, aqui eu passei branco, aqui meu pincel tava sujo, ficou assim, mas no acabamento eu vou deixar mais clarinho. Esse vaso, já que estamos fazendo fundo, vamos aproveitar aqui esse vaso de, vamos dizer, de barro, argila, o que vocês quiserem aí. Eu vou preencher com vinho as partes aqui atrás das bananas, para dar mais profundidade, e completar com telha, ou cerâmica, ou caramelo, uma cor queimadinha assim, cor de barro mesmo. Acho que vai ficar bonito, um contraste legal, porque depois vem a banana aqui por cima, amarela. Olha que vai dar um destaque nesse pano, hein, gente? Então vamos lá, preencher só fundo, tá? Vinho por trás das bananas e telha matizando no centro para não deixar separado, uma cor tem que penetrar na outra. Depois vamos escurecer aqui atrás com berinjela, né? Vamos aos pouquinhos. Então aqui é só fundo mesmo. Essa panela, tanto a panela como a frigideira, vamos iluminar um pouquinho, uma luz seca, tá? Pincel número 6. Só para dar aqui um foco de luz. O azul marinho, dando mais profundidade. Por trás aqui, ó, com azul marinho, tá bom? E com o cabo do pincel, lembra que nós falamos em fazer panela preta, panela azul com bolinha preta? Então, as bolas grandes.
Então eu peguei o cabo do pituá mesmo, que é o maior que eu tenho aqui. E pode fazer umas bolas, que vai ficar bem bacana. Aqui, gente, é o cabo da... Eu já vou dar acabamento. É o cabo da frigideira, viu? A tampa também de bolinhas. E a frigideira também. Certo? Pincelzinho número 4. Aqui nesse cabo, pode passar um pouquinho de sépia, que aqui é cera natural, né? Sépia e o branco, para iluminar. Meio arranhadinho, assim, manchadinho. Esse vaso, vinho com telha, né? Também não tem muito o que fazer, não. Vamos fazer só um fundo de luz seca aqui, um branco, para iluminar. Aqui um pouquinho também. E vamos preencher as bananas, todas com amarelo ouro. Depois vamos voltar sombreando com cera natural, um pouquinho de caramelo, né? E é isso aí. Eu vou secar aqui essas bolinhas, porque eu me conheço, eu sou canhota, então a mão sempre vai em cima, né? E já vou separar então o amarelo ouro para as bananas e para o cacho aqui, verde oliva, verde pistache. Separei verde pistache e verde oliva. Nós vamos preencher com pincel número 4. Verde oliva também. Ele vem só até aqui, né? Verde pistache, verde oliva. E as bananas com amarelo ouro. Eu vou preencher todas com amarelo ouro, não tem problema de passar por cima do cacho aqui da penca, não tem problema, porque o amarelo ouro não é tão forte, né? E não cobre o risco, então pode passar com tranquilidade. Depois definimos cada uma sombreando por baixo. Agora, com cera natural, nós vamos sombrear por baixo de cada banana, né? Então, vamos lá. Tá tudo seco aqui, o amarelo ouro. Então fica mais fácil, porque aí a sombra só fica no cantinho mesmo. Essa aqui por baixo, ó, essa pequenininha, outra aqui. Todas essas que estão por baixo,
recebe mais sombra. Eu não vou pintar muito de preto porque ela não tá tão madura. Ela tá amarelinha, mas ela acabou de ser tirado do pé, né? Então, ela ainda está precisando amadurecer. Pode até pôr um verdinho sim. Aí combina direitinho. Um verde pistache na pontinha. Que aqui vem aquele detalhe pretinho, né? Em algumas você pode pôr um verdinho. E o caramelo, em algumas também, para não ficar um tom só de cena natural, você pode vir com o caramelo, mas é tudo assim muito pouquinho, gente, olha. Não tô levando quase nada de tinta. É só para dar um toque mesmo, né? Essa grandona aqui, deixa eu dividir a casca, tá? Então vamos fazer todas neste estilo aqui, sombreando por baixo, eventualmente aqui, ó, de vez em quando o caramelo, mas sempre esfumaçando. Pincelzinho número 4, né? Então eu vou passar em todas assim. Agora que está tudo sequinho, nós vamos começar a fazer o acabamento, né? Aqui verde oliva com verde pântano. Vamos escurecer. Deixa eu tirar um pouco o excesso. Escurecer aqui, ó, no pezinho. E aqui também. Porque para nós aqui paulistanos, né, chega só essa parte aqui, essa coroazinha aqui, esse detalhe e essas bananas, não chega esse tronco, caule. Então tem esse detalhezinho aqui que define o cacho mesmo. Bom, com o mesmo pincel número 4, vamos começar a iluminar. Vamos começar lá da primeira aqui em cima, né? Um pouquinho de amarelo ouro com branco. Estica a tinta o máximo que você puder. Essa é só a primeira demão do acabamento. Nós vamos passar outra demão, reforçando mais, né? Aos pouquinhos a gente vai iluminando. No caso aqui, essa tá no centro. Então dá uma iluminadinha no meio. Essa na bordinha. É fácil de fazer, viu, gente? Principalmente porque são cores claras. Fruta de cor clara é bem mais fácil de fazer do que uma maçã, por exemplo, né? As cores fortes. Tá? Nós vamos fazer em todas as bananas. Tá parecendo mais banana prata, não tá? Pequenininha. Acho que é banana prata. Ó, vai devagarzinho e vamos fazendo em todas. Agora eu estou reforçando as sombras
com um pouquinho de caramelo, siena natural, verde oliva aqui nas pontinhas e esticando a tinta, né? Pouquinho de branco para as luzes e sobre o branco um pouquinho também do amarelo limão fluorescente, ou pode ser amarelo limão fosco, não tem problema. E a pontinha aqui, ó, as pontinhas, tudo com pretinho, ó. Eu vou fazer em todas. E algumas manchinhas, muito pouquinho mesmo. Pronto, gente, o que vocês acharam? Eu gostei, eu achei bem roça mesmo, né? Agora vai pra costura, tem que fazer o acabamento, tá vendo? Eu deixei só 2 dedos aqui embaixo, então precisa ir pro acabamento de costura. Tá bom? Vou deixar vocês por aqui para que vocês façam muitas e muitas artes e me mostrem, gente, participem, estejam sempre em contato comigo, é uma alegria eu poder atender vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau!